Fala rapaziada, Rogério Lacerda, mais um vídeo para você nesse canal e hoje nós vamos para o 9º episódio da nossa série Dissecando álbuns do Pink Floyd e hoje vamos falar do 9º episódio, álbum de 1975, Wish You Were Here, sucessor do grande sucesso da banda, The Dark Side of the Moon. Imagina a responsabilidade, depois de gravar um disco daquele que fez o maior sucesso, vendeu mais de 50 milhões de cópias, é um disco vendido até hoje. Dark Side of the Moon ficou mais de 700 semanas nas paradas de sucesso, imagina um negócio desse. E agora a banda tinha a responsabilidade de fazer um álbum ao menos no mesmo patamar daquele, gravado em 73. E eles, depois da gravação do Dark Side, eles começaram a fazer grandes turnês, ficaram multimilionários. Só que chegou a hora de voltar para o estúdio para gravar. Foi aí que vieram os bloqueios criativos dos membros da banda. E não sabiam o que fazer, todos eles meio que sem inspiração, experimentavam algumas coisas, de repente desistiam. Inclusive, depois que a grana entrou, eles começaram a cada um ir para um lado. Conta a lenda, inclusive, que quando eles pensaram em começar a gravar um novo disco em meados de 74, eles nem apareciam ao mesmo tempo nos estúdios. E quando apareciam ao mesmo tempo no estúdio da Abbey Road, eles não faziam nada, ficavam lá sentados por horas sem saber o que fazer. Então tiveram a ideia de voltar naquele projeto. Você lembra daquele projeto que a gente conversou no vídeo sobre o Metal? Deles pegarem objetos da casa para fazer sons, né? Prato, panela, garfo e daí por diante, chamado Household Objects. Era o projeto que eles estavam pensando em fazer. Mas aí desistiram também, eles estavam perdidos, não sabiam o que fazer depois do The Dark Side of the Moon. E o tempo foi passando e começaram a pintar algumas ideias que eles iam elaborando no decorrer dos seus encontros para fazer as turnês. E pintaram 3 composições, uma chamada You Got to Be Crazy, uma chamada Heaven and Drooling e outra chamada Shine on a Crazy Diamond. Essa que é faixa do disco Wish You Were Here, mas não do jeito que a gente conhece, eram só ideias. Inclusive essa You Got to Be Crazy veio a ser Dogs in Animals. Só que o que acontece? O Roger Waters achava que não ia servir para o próximo disco nem a You Got to Be Crazy e nem tampouco a Heaven and Drooling. E o que ele falou para a banda? Não, vamos trabalhar só com a Shine on a Crazy Diamond por enquanto. David Gilmour não concordou, ele achava que You Got to Be Crazy era uma boa música, que ele também tinha ajudado a compor. Só que o Roger Waters falou, não vai ter a ver com esse disco que a gente está fazendo, a gente pode deixar para o futuro trabalhar com essas músicas. E eles estavam passando tanto tempo sem fazer nada nos estúdios da Abbey Road, que eles decidiram ir para um estúdio obscuro em Londres, para ali começar a fazer algumas jams. Só tinha ali o esboço de Shine on a Crazy Diamond. E o que acontece? Nessa brincadeira, o David Gilmour fez alguns lances com a guitarra que o Roger Waters ouviu e falou assim, pô, isso aí tem potencial. Que é aquele desenho que ele faz no começo de Shine on a Crazy Diamond, que não tinha na versão que eles vinham trabalhando, inclusive tocando algumas vezes nos shows o esboço dessa música. E o Roger Waters, assim como todos eles, já que ficaram milionários com The Dark Side of the Moon, estavam meio que depressivos e meio desenganados com a indústria musical, ainda mais que tinha um DJ, um camarada influente na época chamado Nick Kent, que trabalhava para NME,
Esse cara era um fã de carteirinha do disco com Syd Barrett, e ele começou a acusar o Pink Floyd de ter feito um disco pop, que é o The Dark Side of the Moon. A gente sabe que não é um disco pop, mas inclusive eu vi um vídeo há pouco tempo do Lobão, sabe que é o Lobão, né? O Lobão, numa entrevista, ele falou que o último disco do Pink Floyd que ele ouviu foi o The Dark Side of the Moon, porque até então ele gostava da banda, mas também tinha achado Dark Side of the Moon um disco de música pop. De repente, pelo formato, o tamanho das músicas, coisa e tal. E ele disse que nunca mais ouviu depois do The Dark Side of the Moon o Lobão. Depois do The Dark Side of the Moon, ele nunca mais ouviu o Pink Floyd porque achava que dali por diante eles estavam fazendo música pop e tinham se vendido para o mercado. Disse o Lobão, de quem preferimos o silêncio. Enfim. E tá ali todos eles desanimados, e para piorar tudo, o Nick Mason estava em processo de separação com a sua esposa. Lembra aquela esposa que colocou as flautas lá nas experiências dele lá no Atom Heart Mother, não, no Umaguma, e também colocou a flauta na música, se eu não me engano, é Greens the Color. Uma música dessa lá no More, acho que é Greens the Color. Então Nick Mason estava meio depressivo, estava terminando ali o seu casamento e a banda não se encontrava. Roger Waters também estava meio para baixo, porque nesse período ele estava pensando muito no Syd Barrett. Ele estava pensando muito no Syd Barrett, e realmente essas críticas desse tal de Nick Kent tinha feito com que não só ele, mas todos os membros da banda começassem a pensar de repente na influência do seu antigo líder no processo de criação desse novo disco, porque eles estavam sem ideia. Mas veio esses arranjos que o David Gilmour fez, que vieram se tornar aquele famoso dedilhado ali que ele faz, aquelas 4 notinhas que ele faz no começo de Shine on a Crazy Diamond. Você sabe que é um negócio clássico que ele fez, uma besteirinha, mas daí o Roger Waters ele começou a trabalhar melhor nas letras dessa música, que era um esboço, e ele decidiu dividir o álbum, que viria a ser composto ainda, em 2 temas. O primeiro falando sobre as consequências, né, de tudo que o Syd Barrett fez, consumiu e da forma como ele viveu. Também dentro desse mesmo tema sobre o isolamento, a ausência da parceria que já não estava mais presente desde que eles acabaram de gravar o The Dark Side of the Moon, como eles mesmos contam em algumas entrevistas. Inclusive o David Gilmour, ele falou numa entrevista exatamente assim: cara, a gente tinha tudo, cara, a gente não estava mais pensando em gravar, a gente só pensava no que a gente ia fazer para gastar o dinheiro no final de semana, nos finais de semana. A gente tinha carro, tinha barco, tinha dinheiro, tinha droga, tinha garotas, mas a gente estava sentindo um vazio tremendo em nossas vidas, David Gilmour declarou na época. E daí o outro tema que o Roger Waters iria trabalhar, além do isolamento, da ausência, e Syd Barrett, ele também estava pensando em sentar o pau na indústria musical, que cobrava muito. Na verdade, eles eram um produto da indústria musical. Pink Floyd era um produto da indústria musical, a qual eles também se beneficiavam, né? A bem da verdade. Então, quando eles sentiram que eles tinham alguma coisa para gravar, eles voltaram para o Abbey Road e ali começaram a mexer na Shine on a Crazy Diamond. A ideia era o seguinte: era fazer uma suíte gigantesca como Echoes e como Atom Heart Mother, né? Para colocar de um lado do disco. Estamos falando aqui do vinil, né? Só que o Roger Waters teve a seguinte ideia: vamos fazer o seguinte, vamos dividir essa suíte em 2 partes, uma para abrir o disco e a outra para fechar o disco. David Gilmour não concordou. Não, vamos botar tudo num lado do disco só. Roger Waters chamou a banda inteira para fazer uma votação e o David Gilmour perdeu, porque tanto Richard Wright como Nick Mason, junto com Roger Waters, decidiram dividir a música, uma parte num lado e outra parte do outro. O que acabou acontecendo
e o Roger Waters queria fazer mais 2 composições para colocar entre essas 2 partes de Shine on the Crazy Diamond. Você sabe aí que as 2 partes totalizam 9 partes dessa suíte. E começaram já com a ideia de pegar algumas sobras daquelas experiências que eles faziam com objetos de casa, né? O Household Objects. E tinha um lance que eles faziam com as taças de cristal, que colocavam vários tipos de líquido diferente com quantidade diferente nas taças. E ali o que acontece? O Richard Wright, junto com o teclado, no começo da música começa a usar esse som desses objetos, dessas taças. E ali o David Gilmour junto com ele, porque o David Gilmour era o único na época que estava todo mundo meio depresso, que estava tentando trabalhar em algumas músicas. Aí ele já veio com aquele solo de guitarra muito bacana ali, junto com o teclado do Richard Wright, ali no começo, Shine on the Crazy Diamond. E ali o Roger Waters já tinha a letra, né, pronta. E você vê aquela introdução de 8 minutos e 45 segundos, maravilhosa. Uma coisa, eu acho que poderia ter mais uns 3 minutos ali, que cabia muito bem, uma música fantástica, uma música antológica. Foi, eu acho que a primeira música fora os hits, né, Time, Another Brick in the Wall, que eu ouvi do Pink Floyd foi quando eu coloquei um disco ao vivo, né, do Delicate Sound of Thunder. Foi a primeira música do Pink Floyd que eu realmente ouvi, que me pegou, foi Shine on the Crazy Diamond. E aquela música me levou para outra dimensão, tem uma música fantástica, aquela introdução, e perfeita. Eu não sei qual é melhor, a primeira parte da música ou a segunda parte que tem no lado B. Enfim, estava ali a música sendo composta, sendo bem trabalhada. O Alan Parsons, ele foi chamado pela EMI para, mais uma vez, ser o engenheiro de som desse disco. Só que ele não quis, porque ele já estava ali envolvido com o seu projeto de Alan Parsons Project, e ele não queria saber do Pink Floyd. Eu não sei o que teve lá entre eles, que ele não queria saber mais do Pink Floyd. Mas beleza. Eles chamaram o tal de Brian Humphreys, que trabalhou com eles no Pi Studios, na época que eles gravaram More, né? Aí chamaram o cara aceitou e foi. O cara teve dificuldade a princípio, por quê? Porque os estúdios da Abbey Road, totalmente diferentes do estúdio do Pi Studios, né? Inclusive conta a lenda que tinha uma base toda completa de cozinha para Shine on the Crazy Diamond, que já estava gravada pelo Nick Mason e pelo Roger Waters, que ele, sem querer, o cara estragou esse tal de Brian Humphreys, porque ele ainda não conhecia direito o estúdio, e o Roger Waters e o Nick Mason tiveram que fazer tudo de novo por conta aí do Brian Humphreys, né? Mas o cara tava ali mixando já a música, que tinha agora também o saxofone do Dick Perry, um amigo do David Gilmour, que ele já tinha chamado para trabalhar no The Dark Side of the Moon, nas músicas Money e Us and Ten. Além do Dick Perry participando dessa primeira parte de Shine, ainda tem um duo de mulheres chamado Blackberries, que fazem o back vocal no refrão de Shine on the Crazy Diamond. Roger Waters faz a voz principal, Gilmour e Wright fazem as harmônicas, e a Blackberries, que é essa dupla de mulheres, fazendo back vocal em Shine on the Crazy Diamond, que você sabe que é uma loucura, uma coisa maravilhosa. E a dramaticidade da voz do Roger Waters, apesar dele não ter a voz do David Gilmour nessa música, casou perfeitamente, até porque era o cara certo para falar do Syd Barrett, né? Na verdade. E tá ali, cara, na hora que o Brian Humphreys estava ali mixando a música, junto com o Pink Floyd no estúdio, eis que aparece uma figura, essa história você conhece, mas eu vou te relembrar porque é muito interessante. Uma figura no estúdio, eles viram um cara sentado lá no corredor olhando. Aí o Nick Mason olhou, fez sinal pro Richard Wright foi, chegou lá perto, viu que o cara tava olhando, meio interessado. Um cara com a cabeça raspada, com a sobrancelha raspada, uma escova de dente dentro do bolso da camisa
e uma sacola de plástico na mão, meio obeso, barrigudo. Eles chegaram perto assim e começou a conversar com o cara, porque pô, o cara tava ali olhando. O Richard Wright e o David Gilmour perceberam que era o Syd Barrett, totalmente diferente do que eles conheciam do cara. E o Roger Waters olhando à distância, fazendo assim pra eles: quem é esse cara? Aí o Richard Wright pro Roger Waters: é o Syd, cara. Roger Waters quase entrou em prantos e a banda toda ficou comovida, e ali eles tiveram certeza de que o álbum era um tributo ao Diamante Louco, Syd Barrett. Só que o cara estava ali fisicamente presente, mas mentalmente ausente, totalmente ausente do que estava acontecendo ali. Eles mostraram a música pré-mixada para ele e ele parecia que não estava entendendo nada, estava ali totalmente alienado, até que ele desapareceu. A última vez que eles viram foi na recepção do casamento do David Gilmour com a sua esposa na época, Ginger. E dali por diante não viram mais o Syd Barrett até a sua morte em 2006, quando foram no seu velório, funeral, não sei. E tá aí a música terminada, a primeira parte. A música é fantástica, foi gravada de uma vez só, né? No seu tempo. As gravações começaram ali já no começo de 1975. E a segunda parte da música também é fantástica, que ela é dividida. Eu acho a segunda parte tão boa quanto a primeira, uma coisa fora do normal. Você vê ali o Richard Wright, cara, ele fazendo altos sons com seus teclados ali no final. Tem um baixo muito bacana naquela parte funkeada ali do Roger Waters, cara. A música Shine on the Crazy Diamond é fantástica. Eu baixei uma versão dela completa, né? Pra mim, eu ouvi ela de uma vez só, 25 minutos e pouco. É a maior música do Pink Floyd. Ela é maravilhosa. Tem uma curiosidade com Shine on the Crazy Diamond. Tem o James Giltry, que ele passou a trabalhar com o Pink Floyd a partir de 1978. O James Giltry foi responsável pelas novas remasterizações e mixagens dos trabalhos do Pink Floyd, remixagens com o som em 5.1, remasterização. Ele foi o cara responsável aí, a partir do final de 70 até hoje do som do Pink Floyd, né, dos relançamentos. E ele, em 2007, ele já estava trabalhando no que viria a ser a Pink Floyd Experience, que lançou The Wall, The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here. Se eu não me engano, são esses 3 álbuns. Não sei se Animals entrou, acho que Animals entrou também nessa série Experience. Eu tenho o Dark Side of the Moon, é dessa série. Esse aqui não é. Mas o que acontece? Ele pegou nos estúdios da EMI todas as fitas do Wish You Were Here para remixar o disco em 5.1. Aquela pregada de fita, e saiu remixando tudo. Porém, tem uma parte ali em Shine on the Crazy Diamond, que é no último solo do David Gilmour, antes de entrar o primeiro vocal do Roger Waters, que na versão original tem um piano do Richard Wright que fica ali por baixo. Essa fita ele não achou. Ele foi para os estúdios da EMI, procurou, catou na biblioteca, ele não achou em lugar nenhum, ele ficou desesperado. E ele queria fazer o trabalho mais fidedigno possível, mas com uma nova mixagem em 5.1. Porém, não estava achando esse pequeno detalhe, que era o tal do piano do Richard Wright, que sumiu, ninguém sabia. A mixagem estava pronta sem esse piano, e ele queria mostrar para o David Gilmour e para o Richard Wright, o Roger Waters e o Nick Mason. Ele marcou com o Richard Wright, com o David Gilmour no Astoria, o barco do David Gilmour flutuante, lá o estúdio flutuante. David Gilmour levou em 2007. E ali ele mostrou a mixagem para o David Gilmour e para o Richard Wright, que gostaram muito. Depois ele marcou com o Nick Mason e com o Roger Waters nos estúdios do Mark Knopfler,
do Dire Straits, né? Estúdio que inclusive ele diz no documentário, o James Guthrie diz que o estúdio é maravilhoso. E ali o Roger Waters e o Nick Mason também acharam a mixagem muito boa, mas eles sentiram falta desse piano. E ele perguntou, o James Guthrie, cadê o piano? Não achei na EMI. As fitas de tudo aqui separadas, mas não achei piano. Ele ligou pro Richard Wright e falou assim, cara, eu tô aqui no estúdio, que tal você vir pra cá e a gente gravar novamente aquele piano que a gente não achou. Richard Wright foi lá pro estúdio do Mark Knopfler, do Dire Straits, e gravou. Eles ouviram para relembrar exatamente como era o piano que ficava ali por baixo da guitarra do David Gilmour, e gravou tudo de novo, cara. Foi a última gravação que o Richard Wright fez, né? Que foi uma regravação de um piano que ele já tinha feito em 75, antes do seu falecimento. Então aí essa história é muito interessante. Aí nós vamos agora para aquela música espetacular chamada Welcome to the Machine. Cara, eu acho essa música muito fantástica. Eu ouvi ela uns minutos atrás, cara, para dar uma sacada no disco. Cara, essa música eu acho uma música tecnologicamente muito à frente do seu tempo. Aquele som que simula meio que um trem, né? Começa a música ali, cara. Tem uma batida de porta, eu acho que é a batida de porta de carro, né? A música é fantástica. Essa aí já, o tema dessa música já é falando sobre a indústria musical. Os efeitos espetaculares, a voz do David Gilmour, cara, casou muito bem. O Roger Waters mexendo com EMS VCS3, fazendo todos aqueles efeitos com esse sintetizador. O Richard Wright ali com o Mini Moog fazendo vários solos, cara, essa música é muito rica. David Gilmour faz ainda uma guitarra acústica ali para a música ficar ainda melhor, cara. O Welcome to the Machine é maravilhosa, cara. Tem uma frase interessante ali, acho que você compra uma guitarra para punir sua mãe. Eu acho que é isso que é a frase dele. Acho muito legal. No final a música termina com um carro saindo, chegando no local onde há uma festa, né? Termina dessa maneira. Aí nós vamos para mais uma música fantástica agora, Have a Cigar, também no lado 2, a primeira do lado 2, que também fala, senta a lenha aí na indústria musical, a ganância dos caras que mexem, que são os donos de gravadoras e por aí vai. Só que o Roger Waters, eles já estavam começando a tocar essas músicas ao vivo e tocando, claro, o seu material. E o Roger Waters, ele queria botar a voz nessa música, só que foi depois que ele gravou o Shine on the Crazy Diamond, e por ter uma voz muito limitada, o Roger Waters não estava conseguindo cantar essa música, não conseguia. E pediu o David Gilmour para cantar. Canta aí, cara, porque eu não estou conseguindo. O David Gilmour se sentiu um pouco desconfortável de cantar essa música. Eu estava falando ali de uma indústria que ele, na verdade, fazia parte, né? Então ele não se sentiu muito confortável e recusou gravar. Porém, num dos estúdios da Abbey Road, quem estava ali? O Roy Harper, um amigo do David Gilmour, que inclusive David Gilmour tinha colocado algumas guitarras em seus discos, né? E estava lá o Roy Harper gravando o seu novo disco. Quando ele mesmo chegou, viu a música, viu a dificuldade ali do Roger Waters, se ofereceu para cantar a música. A banda aceitou e o Roy Harper foi lá, cantou Have a Cigar, musicaço. O primeiro single do álbum foi Have a Cigar, lado 2, né, com Welcome to the Machine. Essa música é extraordinária, cara, tem uns teclados ali do Richard Wright. O final da música, aquele solo de David Gilmour, cara, é uma coisa espetacular, cara. Essa música é muito bacana. E tem uma frase nessa música que como se fosse lá o dono da gravadora, o cara ganancioso, o cara do dinheiro, chega e fala assim: afinal de contas, quem é esse tal de Pink? Qual de vocês é o Pink? Uma frase assim, mais ou menos assim na música. Quer dizer, o pessoal
não sabia nem a história do nome da banda, né, cara? Pink achavam que era o nome do vocalista da banda. Interessante isso aí. Posteriormente, o Roger Waters falou que se arrependeu de não ter se esforçado e cantado a música, porque o Roy Harper, inclusive, ele foi convidado ao máximo de shows que ele pudesse comparecer para executar Have a Cigar ao vivo durante a turnê que sucedeu o lançamento do álbum. E o David Gilmour também ali, eram duas músicas que eles queriam colocar entre as duas partes de Shine on the Crazy Diamond, né? A que vai começar e vai fechar o disco. O David Gilmour estava trabalhando ali nos acordes, cara, num dedilhado ali, num violão de 12 cordas. O Roger Waters gostou do que o David Gilmour estava cantarolando e falou assim: cara, vamos terminar isso, vamos fazer uma música para colocar nesse disco aí. E daí nasceu, cara, a faixa título, Wish You Were Here. Música fantástica, cara, música atemporal. Tem muita música que você ouve aí e que você não aguenta mais. Quando eu começo a escutar, eu acho que já falei isso no canal, os primeiros dedilhados daquela música estilo Loving You dos Scorpions, eu saio correndo porque eu não aguento mais ouvir essa música de tanto que eu ouvi na minha vida. Wasting Love do Iron Maiden, quando começa aquela de solo ali, eu saio de perto porque eu ouvi demais. Agora o Wish You Were Here, cara, onde você for e essa música tocar, tu para, cara, tu não enjoa. É uma das músicas mais coverizadas, uma das músicas mais amadas do Pink Floyd, mas tu não enjoa de Wish You Were Here. Ela é fantástica, cara. E tá ali essa composição que o Roger Waters tá falando sobre ausência e falando sobre a falta que ele sentia do seu amigo de banda, o Syd Barrett. Erroneamente, pessoas aí confundiam essa música como se fosse uma música romântica de um homem sentindo falta de uma mulher, coisa e tal, mas não era o lance, o caso não era esse. E tá aí essa música fantástica. A introdução dela se une com a introdução com o final de Have a Cigar. O que eles pegam a gravação, eles gravam o começo de Wish You Were Here, pegam a gravação do Have a Cigar, o finalzinho, e põem no rádio de carro do David Gilmour, e ali eles gravam tanto o final de Have a Cigar e o começo de Wish You Were Here na rádio, como se tivesse alguém sintonizando o rádio. Era o rádio do David Gilmour ali, eles gravaram dessa maneira. Entre uma e outra tem um trecho da Quarta Sinfonia de Tchaikovsky, né? Tu conhece, né? Ali antes de entrar ali os primeiros acordes de Wish You Were Here, que é uma música fantástica, né, cara? Música espetacular, que aí ela vem terminando para entrar a última parte de Shine on the Crazy Diamond, pela qual nós já falamos aqui. A música fantástica. E para terminar a homenagem ao Syd Barrett, lá no finalzinho, o Richard Wright, que domina aí a segunda parte, Shine on the Crazy Diamond, faz um pedacinho, bem quando está no fade out da música, ele faz um pedacinho da See Emily Play, para deixar certo de que esse disco é um tributo ao seu amigo Syd Barrett. Então tá aí o disco gravado, lançado dia 12 de setembro de 1975. Em poucos dias virou disco de ouro nos Estados Unidos, cara. O disco arrebentou nos Estados Unidos. Logo nos primeiros dias, as fábricas, como foi o caso do The Dark Side of the Moon, não conseguiam entregar as encomendas. Toda loja que pedia tantas cópias, eles falavam, só vão poder entregar 50% de... Tão grande era a demanda, apesar da crítica ter sido mista. Alguns disseram que o disco era muito depressivo, que o disco não se comparava ao brilho de The Dark Side of the Moon, mas eu acho que é um disco que não perde em nada para o seu antecessor. Eu acho ele maravilhoso. E o que é mais legal, eles não copiaram a fórmula. Eles fizeram um disco totalmente diferente, não se agarraram em nada do seu disco antecessor para fazer esse disco fantástico que é o Wish You Were Here, disco extraordinário. Agora vamos para a parte legal, que é o
o disco em si, né? O material do disco. Capa encarte. Mais uma vez a Hypnosis do Storm Thorgerson. Esse é o parceiro Albert Powell, tá aí. Olha que legal. Esses caras são dublês, né? Esse camarada aqui, ele tava com uma roupa, essa roupa antifogo, né? E tava com uma touca cobrindo seu rosto e com uma peruca. E ali puseram fogo nele, cara, tiraram 18 fotos. O Albert Powell tirou 18 fotos num estúdio da Warner, nos Estados Unidos. Esse camarada aqui ficava apertando a mão dele enquanto ele pegava fogo. Aí, cara, teve uma hora que queimou o bigode dele, os bombeiros vieram e sentaram ali o extintor nele para poder apagar o fogo, cara. Mas olha que foto ilustrativa bacana, né? São aqui os caras da indústria da música aqui, os gananciosos. Outra coisa que chama a atenção para você, o fogo. Você tá vendo o fogo aqui, né? Legal, bacana. Os encartes sempre espetaculares. Esse aqui são a coleção mais bonita de fotos para mim é do Wish You Were Here, cara. Essa foto aqui é espetacular. Tem uma figura meio ectoplásmica, como se fosse um véu, sendo levado pelo vento, né? Aqui é o vento, o ar. Já falamos ali do fogo. Depois eu vou falar desse desenho aqui. Aqui tá a terra. Esse camarada aqui nadando na terra, né? Que viagem, cara. Aqui o cara vendendo os discos, né? Aqui você vê um homem sem rosto e você não vê pulso. Aqui, né? Como se fosse vazio. E aqui um cara mergulhando no lago sem provocar ondulações na água. Essas fotos foram tiradas na Califórnia. Aqui a banda em estúdio. Aqui a gente vê aqui os créditos. Dick Perry no saxofone, como já falei. Roy Harper, vocal em Have a Cigar. Backing vocals pelas Blackberries, aquela dupla de vozes, né? Que faz um trabalho muito bem feito. E aqui também o nosso querido Brian Humphries na engenharia. Esse desenho aqui, ele foi feito pelo George Hardy. Também aqui você vê água, terra, fogo e ar. E as duas mãos mecânicas da máquina aqui, né? Dando aquele aperto de mão, selando o acordo. Fantástico, cara. Cara, essa capa é fantástica aqui, ó. Esse fogo aqui do lado aqui, eu acho fenomenal, cara. É um descasso. Tanto a sua embalagem como o seu conteúdo. Semana que vem tem mais. Semana que vem nós vamos falar do Animals de 77. Tá beleza, galera? São as informações sobre esse disco fantástico, disco maravilhoso. A banda suou, passou por momentos difíceis. O Richard Wright e o David Gilmour consideram também esse o melhor disco da banda. E eles comentaram na época que foi muito difícil fazer esse álbum. Roger Waters, inclusive, ele declarou que foi um trabalho torturante de fazer. Mas o trabalho valeu a pena, saiu aí. E até hoje, só nos Estados Unidos esse disco vendeu, se eu não me engano, 6 milhões de cópias. 15 milhões de cópias no mundo todo. É um trabalho fantástico. O Pink Floyd aí com Wish You Were Here. Até semana que vem. Forte abraço, mas não saia sem antes curtir, compartilhar, né, o vídeo ali e comentar para ajudar o velhinho aí a fazer mais conteúdos para você. Beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo.